paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor Georgem. Eu me chamo irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Lembrando os irmãos também que esse canal ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens. Essa lição tão boa, tão maravilhosa, nos traz grandes ensinamentos. Antes da gente começar a comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim esse conteúdo, a palavra do Senhor, ela vai sendo proclamada aos quatro cantos da terra. A lição, estamos comentando, a lição dos jovens, ela tem como tema central, o tema principal é separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição nós vamos comentar, a lição de número 7. Ela tem como tema a santidade de dentro para fora. A primeira base da lição é o texto principal que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o versículo 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortes e de toda a imundície. O resumo da lição nos diz assim: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. A lição é tão boa que nós vamos falar sobre essa santidade que vem de dentro para fora, que é a autêntica santidade. Não é a santidade que vem de fora para dentro, que mostra uma imagem por fora muito bonita, mas por dentro, como a gente viu aqui em Mateus, é sepulcro caiado, só existe podridão. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar sobre essa santidade, que ela flui, ela vem, ela sai de dentro para fora. A lição tem 3 objetivos, eu sempre falo sobre isso, que cada objetivo ele está subordinado a cada tópico da lição. Então, quando você conclui cada tópico da lição, você está explicando cada objetivo da lição. E nos diz assim os objetivos. O primeiro é mostrar a hipocrisia dos fariseus, escribas e mestres da lei. O segundo é conscientizar de que um pseudo da santidade favorece a prática da injustiça. O terceiro objetivo é mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. A segunda base da lição, nós vamos encontrar no texto bíblico da lição. É a segunda base, é o que vai sustentar o estudo da lição, que está em Mateus, capítulo de número 15, do versículo 10 ao versículo 14. Eu peço que você leia com os seus alunos, é de suma importância essa leitura, para que possamos entender melhor o estudo da lição. A introdução, uma pequena parte dela, diz assim: a gente vai ver nessa lição, conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Quer dizer, os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por seres hipócritas. Quer dizer, a gente vai ver e entender quem foram os escribas e os fariseus, a sua origem, de onde eles vêm e por que o nosso Senhor Jesus Cristo confrontou muitos deles. E qual a doutrina que eles pregavam, o que eles ensinavam. Será que estava de acordo com a vontade do Senhor? Será que estava de acordo com Jesus, com a sua vontade?
veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus e a nós também que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário. O nosso Senhor, ele advertiu muito isso aos escribas e fariseus sobre essa prática que estava contrária à vontade do Senhor, mostrava uma santidade que vinha ao contrário, que era de fora para dentro. Mostrava uma coisa que eles não eram. O primeiro tópico da lição, que diz assim, tem como tema a hipocrisia dos fariseus e escribas. O primeiro ponto diz assim, a origem dos fariseus. A gente vai ver a sua origem, de onde eles eram. Diz assim, Joseph defendia que o judaísmo nos tempos de Jesus estava subvertido em 3 escolas principais, ou estava subdividido em 3 escolas principais. Saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, os saduceus. Os fariseus, que tinham o apoio popular, a parte popular, eles apoiavam ele, a maior parte popular. E os essênios, partido sacerdotal, que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Então, a subdivisão que entendemos, tinha essas 3 subdivisões que dava origem aos fariseus. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos dos tempos e dos níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus, do século II antes de Cristo. Então, eles vieram oriundo de todos os níveis sociais, certo? Eles preferiram priorizar a manutenção do seu status político e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação pessoal ao sistema dominante. Então, eles tinham essa preferência por manter o seu status político, certo? A garantir os direitos, certo? Religiosos, por meio de uma adaptação pessoal. Quer dizer, era um meio exigente, exigia dessa maneira. E outras características dos fariseus, no seu período, os escribas, que eram os responsáveis pela ideologia dos fariseus, quer dizer, eles tinham o fator principal, como os escribas, que eram responsáveis pelas suas ideologias, certo? Dos fariseus. Bom, isso aqui foi o primeiro tópico, a gente viu a origem dos fariseus. O segundo ponto do primeiro tópico tem como tema: os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Eles acreditavam ser os verdadeiros mestres, achavam que sabiam de tudo, então achavam a última Coca-Cola do bizarro, se achavam demais. Então, lá em Mateus, capítulo 23, o versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Olha só, eles diziam, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observais, pois, a prática, tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Essa era a prática dos escribas e fariseus. Eles diziam que sentavam na cadeira de Moisés. Olha só, quer dizer, estavam se achando superior, que conhecia toda a verdade. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conhecia bem a lei de Moisés. Eles conheciam, se achavam que conhecia muito bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Quer dizer, os judeus reconheciam ou conheciam eles como os herdeiros de Moisés para ensinar. Olha só como eles se achavam, entendeu? Então, era isso que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele combateu
porque eles viviam sobre a lei, mas eles impunham isso para as pessoas, mas não praticavam a lei em si. Não procedia em conformidade com as suas obras, porque dizia e não praticava. No versículo 3 que eu acabei de ler, eles dizia para as pessoas praticar, mas eles próprios não praticavam. Esse foi os escribas e fariseus, acreditavam ser os verdadeiros mestres. Ensinavam, mas não praticavam. Será que isso já é comum hoje nas igrejas? Será que nós vemos isso hoje no meio da igreja? O terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema: Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Está subordinado ao capítulo 23, do versículo 25 ao versículo número 28. São 3 versículos que eu vou ler para vocês. O versículo 25, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O versículo 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortes e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, esses são os fariseus e saduceus. Os fariseus que Deus, escribas e fariseus, que Deus repreende, que Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos escribas e fariseus, e também quanto às regras de purificação, que ressaltava uma falsa santificação. Eles mostravam a falsa santificação que eles não praticavam. Eles ensinavam, mas não viviam. É muito propício para os dias de hoje. Muita gente ensina, mas não vive. É isso que Deus condena veementemente. Amém? Com isso concluímos o primeiro tópico, que tinha como tema a hipocrisia dos fariseus e escribas. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Primeiro ponto do segundo tópico diz assim: os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 é onde o tema, o texto está bem subordinado. Mateus capítulo 15 vai falar muito bem sobre isso. Mateus capítulo 15, o versículo 1 e 2, que diz assim: naquele tempo ouvia Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, e ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Corrigindo, desculpa, eu li o capítulo 14, é o capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredi os teus discípulos? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando come o pão. Quer dizer, eles aqui já interrogam a Jesus, acusando os discípulos, porque comia o pão e não lavavam as mãos. Mas Jesus dá uma resposta. Olha só, Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré, pregando as boas novas e curando os enfermos,
quando alguns dos escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, procederam com os discípulos de Jesus, comiam sem lavar as mãos. O que os incomodavam não era a falta de higiene, mas sim a questão mas assim a questão cerimonial, a tradição. Quer dizer, o que eles questionavam era a questão da cerimônia, da tradição, certo? Então, ele fala aqui, ele interroga Jesus, questionando porque eles não cumpriram todo o ato de cerimônia, não obedeceu à tradição de lavar as mãos, certo? Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não estavam nela, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusavam Jesus e seu discípulo injustamente, porque a tradição não estava na lei, mas estava a mensagem estava na tradição dos anciãos. A tradição deles, na verdade, era acréscimo feito pelos homens e não por Deus. Então, quando acusaram a Jesus, acusaram por um procedimento vindo da tradição, mas não foi pela lei da Bíblia, pela palavra de Deus. Então, por isso que ali o que estava acontecendo não estava errado, porque eles não degrediram a lei de Deus, ele não alterou a lei de Deus, mas sim uma tradição, certo? Eles questionaram, mas questionaram erroneamente. Bom, a gente viu aqui o primeiro ponto do segundo tópico, os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. O segundo ponto diz assim, Jesus demonstrou que as acusações na verdade, as transgressões, que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Jesus demonstrou na cara deles que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Quer dizer, eles estavam acusando, mas, na verdade, eles que eram os transgressores. Eles eram os que cometiam pecado contra a vontade de Deus. Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9, a essa resposta mostra o que aconteceu no capítulo 15 até do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim, os escribas e fariseus acusaram Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. No entanto, Jesus o repeliu e mostrou que eles estavam equivocados, enquanto eram hipócritas. Então, o mestre questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. O versículo de número 3 do 15 vai falar sobre eles, porém, respondendo, disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vocês nos apontam que a gente errou, mas a gente não errou. Vocês sim que transgrediram a palavra de Deus. Olha só, irmãos, o que aprendemos com isso é que na casa do Senhor muitas pessoas acusam a outras, mas elas que estão erradas. Quem deve mostrar, quem deve acusar é a palavra de Deus, não somos nós, certo? Dando sequência, diz assim, na verdade os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei de Deus. Então, eles que eram os transgressores da lei de Deus. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim, o profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Então, Isaías já havia alertado sobre isso. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7 ao versículo 9, vai falar um pouco sobre isso, que diz assim, a partir do versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos
dos homens. Isaías já havia profetizado sobre isso, certo? Jesus exorta aos escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus, os escribas, de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías, que o Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, mostra que eles estão errados, pois eles estão fugindo, eles mesmos que cometem o erro, cometem o pecado, mas eles gostam de acusar, principalmente pessoas certas, que estão andando dentro dos preceitos de Deus, dentro da vontade de Deus. Eles gostam de acusar, mas eles é que estão errados. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Foi o segundo tópico da lição. Vamos adentrar para o nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: a cegueira espiritual. Primeiro ponto do terceiro tópico diz assim: a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Está subordinada a Mateus capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 14. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando de cego e condutores de cegos. Olha só, o versículo. Vamos ler o versículo 10. O que é que diz? Diz assim: chamando a si a multidão e disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha só. O que os incomodavam era a popularidade e o reconhecimento e a respeito de Jesus e de seus discípulos. Vinha questionando diante da população o testemunho dos feitos de Jesus. Então, o que eles questionavam aqui era o testemunho e o exemplo de Jesus. Então, tudo isso mostrou que ao mundo quem andava em comunhão com Deus. Um exemplo maravilhoso que Jesus deu. Então, isso incomodou demais. Isso chamou a perseguição para cima de Jesus, porque incomodou. Porque os fariseus, os escribas e fariseus, eles não andavam nos preceitos de Deus, andavam totalmente fugindo da vontade do Senhor. Certo? A gente viu aqui a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: Pedro pede que Jesus os ensine. Lá em Mateus capítulo 15, o versículo 15, Pedro pede que Jesus o ensine. Diz assim o versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Aqui mostra, irmãos, o que Pedro faz. Pedir ajuda. Quando ele não entende a mensagem, quando ele não entende a palavra do Senhor, ele diz: ó Senhor, me mostra, me ensina. Que deve ser o procedimento de quem ainda não conhece a palavra do Senhor, pedir conhecimento a Deus, buscar conhecimento da palavra do Senhor, ou procurar alguém para o ensinar, para que eles possam nascer de novo. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava certo, pois que quem quer aprender tem que perguntar e não pode se importar com a reação das pessoas. Então, Pedro pede aqui a Jesus que o ensine, que o mostre o caminho certo. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema: o que contamina o ser humano é o que está no seu coração. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração.
está subordinada a Mateus capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 20. Diz assim a lição: Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então, o que contamina é o que sai que sai do fundo do coração, certo? A boca fala que o coração está cheio. Então, eram as práticas comuns da época. E não é diferente dos dias de hoje também. Estamos cometendo os mesmos erros dos antigos. As práticas e os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus. Então, ainda hoje, as pessoas valorizam mais as tradições, certo? As doutrinas de homens que não tem respaldo bíblico, que não se origina da Bíblia. Então, ainda se valoriza muito isso, e é muito cuidado, porque muitas vezes foge totalmente dos preceitos de Deus. O mestre critica duramente o ritualismo hipócritas e a falsa santidade dos fariseus e escribas. Jesus Cristo critica veementemente essa prática. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, não aceita de maneira nenhuma essa prática. Amém? Com isso concluímos nosso terceiro tópico da lição, que tinha como tema cegueira espiritual. A conclusão, bem rápido, para que os irmãos possam entender. A gente aprendeu nessa lição, aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. A gente viu muito bem sobre isso. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, certo? Eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus, e não é diferente dos dias de hoje. Muitos estão dando mais a essência às tradições do que a essência da palavra de Deus. Amém? Eu espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração. Essa aula venha trazer ensino para você e você possa andar nos caminhos do Senhor. Desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor, Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Já te espero na próxima aula. Amém.